Chico Xavier, pelo irmão X. Lázaro redivivo. O caso do rico. Conta-se que o rico da parábola, após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra, a fim de anunciar a verdade aos parentes, atormentado de sede, desceu às regiões mais baixas do purgatório, forradas de fogo devorador. De algum modo, resignara-se com os tormentos que lhe assediavam o coração, porque fizera por merecê-los, bem o reconhecia. Despojara viúvas paupérrimas, perseguira órfãos desprotegidos, e provocara a falência de homens honestos, faltara a princípios comezinhos de caridade, praticara a usura e subornara consciências frágeis, sempre decidido a valer-se do fascínio do ouro, aproveitara muita gente invigilante e inclinada ao mal, a serviço da ambição que lhe era própria. Receando o futuro, amealhara consideráveis haveres para os filhos, rodeara-os de vantagens e facilidades econômicas, à custa do angustiado suor dos humildes, por ele convertidos em escravos sofredores. Em suma, fora cruel e fazia jus à punição. Entretanto, não se conformava com a impossibilidade de avistar-se com a família. Por que não voltar à terra para renovar a concepção da mulher e dos filhos? A companheira sempre fora fiel às suas recomendações. Se pudesse falar-lhe, corrigiria tudo a tempo. Todavia, pai Abrão não lhe proporcionara qualquer esperança. Refletia, amargurado, consigo mesmo, quando surgiu alguém no seio das sombras. A princípio, não reconhecera o recém-chegado, mas, depois de um abraço, o visitante exclamou: "Não se lembra?" Retribuiu emocionadamente. Recordava-se agora. Aquele era Benjamim, filho de Rabacuque, que o precedera no túmulo. Espantava-o a surpresa do reencontro. Benjamim, tanto quanto ele próprio, fora usurário, de coração frio e duro. O manto roto denunciava-lhe a penosa situação, e a cinza que lhe cobria as mãos, o rosto e os cabelos dava a ideia de que o mísero emergia do bojo de uma cratera. Terminadas as saudações da hora, o rico humilhado expôs-lhe o caso pessoal. Conformava-se com o purgatório tenebroso, no reconhecimento de suas culpas. Contudo, desesperava-se pela impossibilidade de voltar a casa para relacionar a verdade dos fatos. O outro, porém, após ouvi-lo pacientemente, assegurou: "Não vale a pena inquietar-se. Voltei e nada consegui." "Voltou?" inquiriu o novo condenado, deixando transparecer na voz um raio de esperança. "Sim." "E chegou a visitar sua casa, sua mulher, seus filhos, seus servos, suas propriedades, suas terras, seus jumentos, seus camelos, seus bois?"
Sim. Visitou o templo? Visitei. Tornou a cruzar nossos campos? Tornei. O rico chegou a olvidar as aflições do momento e, contemplando o interlocutor, admirado, prosseguiu. E os familiares reconheceram-no? O interpelado entrou em silêncio. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os olhos sombrios. Instado pelo amigo, informou com desapontamento. Visitei a família, detive-me nas propriedades que julguei me pertencessem. Rendi homenagem aos tesouros de nossa raça, mas ninguém me reconheceu. Decorridos alguns dias sobre a morte do meu corpo, desarmonizaram-se meus filhos, por questões da herança que lhes deixei. Rúben amputou o braço de Eleazar numa cena de sangue. Esaú amaldiçoou os irmãos e entregou-se ao vinho pela ausência do trabalho. E Simeão enlouqueceu no vício. Minha esposa, não obstante a idade, apaixonou-se por um rico mercador de tapetes que se assenhoreou do nosso dinheiro e das preciosidades domésticas, que me eram mais caras, conduzindo-a para Cádiz. Minhas terras de Gaza foram vendidas a qualquer preço a libertos romanos. Meus camelos foram entregues a troco de reduzidas moedas a velhacos negociantes do deserto. Meus bois foram mortos, meus jumentos dispersos. Alguns de meus servos fugiram espancados, enquanto outros foram vendidos para Chipre. Minhas propriedades rurais mergulharam no mato, caindo no abandono e entregues a criadores de cavalos e porcos. Mostrou o rico uma careta de angústia e perguntou: Mas a mulher e os filhos não o reconheceram? Visitei-os à noite, para conversarmos a sós. No entanto, expulsaram-me em desespero, insistindo para que eu descesse para sempre aos infernos. Em vão procurei fazer insinuar-me entre eles. Não acreditaram na minha presença e fizeram-se surdos às minhas palavras. Desencantado, o rico perguntou: Não fez reclamações aqui? Não rogou o socorro de pai Abrão? Voltou-se o companheiro, explicando gravemente: Pedi o amparo dos mensageiros de Jeová. Entretanto, em nome dele, nosso eterno Senhor, esclareceram-me que a obra era minha, que nunca fui verdadeiramente esposo de minha mulher e pai de meus filhos, nem amigo dos cooperadores e dos animais que me serviam diariamente. Jamais auxiliara os meus na aquisição dos valores positivos do espírito imortal, e nem criara nas propriedades de que fui mordomo infiel o ambiente de amor e harmonia. Calma e confiança que Jeová em vão esperou de mim. Apegara-me simplesmente à usura, ao egoísmo, à admiração e culto de mim mesmo, dilatando a vaidade de minha dominação indébita. E concluiu com tristeza: Por isso, mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. O rico ouviu
meditou, consultou as próprias reminiscências e, erguendo os braços para o alto, exclamou: Glória a Pai Abraão, que não permitiu meu regresso à terra e me deu a sede angustiosa e o fogo consumidor para quiçarem as feridas de minha alma. E, resignado, deitou-se na cinza quente do purgatório, esperando o futuro. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria, pressurosa, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade, que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais ao dele, profeta algum atingir aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo, em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e agora, mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus, certamente, não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno, ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciães de barbas encanecidas acompanhavam o coro dos jovens. Hosanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem, com graça, verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo.
de espaço a espaço. Esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam, quase sempre, a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com o olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do Mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro, e possivelmente seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto o Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal do cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se, discreta, nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico entre a ansiedade e a esperança. Finda a reunião, e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram, cautelosos, à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Filipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento? Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o Mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram as primeiras gargalhadas. Mas o profeta, continuou o israelita exigente,
não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe, sincero e ingênuo, apenas lavou os pés dos companheiros. Oh, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, Jafé, falou um antigo fariseu ao patriarca, tudo isso é uma farsa. Um moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. E, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho, com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade, com o sacrifício de nós mesmos. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro redivivo, Espírito farisaico. No tempo do Cristo, já era antiga a hipocrisia farisaica, a força de se declararem homens de fé e ambicionando a hegemonia nos círculos religiosos e sociais, os fariseus exibiam insuportável orgulho e repugnante vaidade. Sentiam-se únicos diante da divindade. Pervertidos pelo intelectualismo de superfície, colocavam acima de tudo o rigorismo aparente. Eram os inspiradores de todas as medidas da convenção política em Jerusalém. Sabiam manejar com maestria a arma de dois gumes, mostrando a lâmina da calúnia no trato com os adversários do mesmo sangue e a da bajulação diante do romano dominador. Imiscuíam-se nos negócios públicos e impunham movimentos de opinião. Elevavam seus ídolos ao trono da autoridade e do poder, incensando-os com o elogio fácil do desvario verbalístico, e precipitavam, astuciosos, no abismo da antipatia pública, todos aqueles que não soletrassem a sua cartilha de fingimento. Exigiam os primeiros lugares nas sinagogas e reclamavam destaque nas assembleias mais simples. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo e, quando penetravam o templo, o fausto de sua presença eclipsava o próprio santuário. Dirigiam-se a Jeová
o Altíssimo com palavras desrespeitosas e ingratas, como se os ouvidos do próximo fossem incapazes de registrar-lhes toda a loquacidade sonora e vazia. Pronunciavam longas e fastidiosas orações ante o altar da fé, relacionando as supostas virtudes de que se julgavam portadores. Faziam o inventário verbal de suas boas ações presumíveis e, longe de pedirem o favor da divina misericórdia, exigiam-lhe as bênçãos que lhes eram devidas, segundo o palavrório de seus lábios incansáveis. Ostentando atributos mentirosos, estavam sempre dispostos às polêmicas mordazes, perante as quais a caridade e o esclarecimento passavam de longe, repelindo aquelas bocas de falsos advogados da fé. Ninguém devia tomar-lhes a dianteira nos mais humildes assuntos. Ante a aproximação dos adventícios, erguiam-se irritados, espalhando protestos e irradiando cóleras sagradas. Inculcavam-se supremas autoridades intelectuais do mundo religioso, e administradores e juízes eram obrigados, antes de atingir em qualquer setor, a audiência prévia dos supostos mandatários da inspiração divina. O tempo golpeou-lhes as tradições. O alvião do progresso modificou a paisagem e as transformações políticas constantes renovaram a vida intelectual do povo escolhido. Tempestades de dor e morte desabaram sobre Jerusalém, convertendo-a num campo de destroços. Depois de Jesus, vieram as hordas de Tito, trazendo ruína e destruição. Lutas internas minaram-lhe os institutos religiosos. Em 637, foi ocupada pelos árabes e retomada pelos cruzados em 1099, sentindo os efeitos terríveis das invasões. O templo, edificado na época de Salomão por artistas fenícios, com admirável suntuosidade arquitetônica, cheio de ouro e marfim, relíquias e madeiras preciosas, foi destruído por conquistadores, fanáticos, sedentos de guerra e dominação. Despojada de suas riquezas, Jerusalém passou a lamentar-se nos muros de sua desolação, clamando a saudade dos seus filhos, dispersos no Oriente e no Ocidente, como peregrinos sem pátria, destinados a chorar sempre à distância do berço natal. Mas o espírito farisaico fixou-se no mundo inteiro, persistindo na antiga dominação intelectual, disputa a prioridade em todos os serviços de orientação religiosa, veste os trajes de todas as regiões e apresenta passaportes de todos os países. Inda agora que o Espiritismo cristão espalha as bênçãos do Consolador prometido, restaurando a fé nos corações atormentados e sofredores, os novos fariseus congregam-se em arrojados tribunais da religião e da ciência,
emitindo sentenças condenatórias. Estão completamente redivivos, noutra roupagem carnal e envergando outros títulos exteriores para confundir e perturbar. A revelação é exclusividade deles. Não admitem a intromissão em seus trabalhos teológicos, inacessíveis. São prediletos da divindade, senhores absolutos da crença, ministros únicos da graça celeste. E contra a onda renovadora da vida humana, que procede do alto, através daqueles que regressam do túmulo, comentando as realidades eternas até então obscuras, vociferam maldições, lançam insultos, espalham dúvidas brilhantes e escuros sarcasmos. Todavia, os servidores sinceros da nova revelação conhecem-nos de longo tempo e, por isso, caminham valorosos e desassombrados, indiferentes aos calhaus da incompreensão deliberada e surdos ao velho realejo da ironia. Eles sabem que os avoengos de seus perseguidores de agora cercaram o Cristo, pedindo-lhe benefícios e sinais que lhes dessem ensejo a calúnias cruéis. E que, não contentes na posição de detratores sistemáticos, se constituíram em autores do processo injusto contra o mensageiro divino. E sabem tudo isso, porque o mundo está informado há mais de 19 séculos de que foi o espírito farisaico, vaidoso e polifronte, quem conduziu o sublime benfeitor ao madeiro infamante e que, não lhe respeitando nem mesmo a hora angustiada e terrível da morte, cuspiu-lhe no rosto sangrento, acrescentando: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.